Então, até aqui foram alterações dinâmicas, coisa que ocorre quando o sistema está sendo executado, chega a um determinado ponto, o aspecto observa, intercepta aquele ponto e faz alguma coisa naquele ponto. Pode ocorrer alterações estáticas no sistema. Isso que é feito com declaração intertipo. Então, ponto de corte e adendo, alteração dinâmica no sistema, o sistema está sendo executado, o aspecto está observando, ocorreu uma determinada situação, o aspecto vai lá, intercepta e faz alguma coisa. Isso aí, ponto de corte e adendo. Declaração intertipo é diferente, o aspecto altera em tempo de compilação. Ou melhor, antes de compilar, no tempo de costura. Então, no tempo de costura, o costurador de Aspect-J, o costurador da linguagem orientada a aspecto, ele vai alterar estaticamente o código. Então, ele pode, por exemplo, introduzir métodos, atributos, construtores em uma determinada classe, ou até mesmo em uma interface, no caso de Java, que tem classe e tem interface. Pode, por exemplo, alterar os relacionamentos, pode modificar a herança, pode fazer outras coisas também. Vamos ver como faz isso. Então, por exemplo, se eu quero introduzir um novo atributo na classe conta. Então, se eu olhar lá o código da classe conta, tem várias coisas lá, mas não existe no código Java o atributo check especial. Mas o aspecto quer que esse atributo exista. Então, no código do aspecto, ele coloca float, vai ser o tipo, conta.check especial. A partir desse momento, no tempo de costura, antes de compilar o sistema, a classe conta vai ter o atributo check especial. Então, antes de eu começar a compilar, antes do sistema executar, esse atributo check especial já está lá na classe conta, que o aspecto quer que esse atributo esteja lá. Mesma coisa para o método main, vamos supor que não existe método main na aplicação, mas o aspecto quer que o método main esteja na classe conta. Então, ele coloca lá o método main em tempo de costura, antes de eu compilar a aplicação, o método main já está lá, porque o aspecto definiu que ele vai estar na classe conta. Então, se você olhar o código Java original, você não vê nem o check especial, nem o atributo check especial, não vê também o método main na classe conta. Se você olhar o código Java original, não tem. Se você olhar depois da costura, ele está lá. Se você olhar o ponto class, conseguir fazer uma engenharia reversa do ponto class, o atributo vai estar lá, o método vai estar lá, porque o aspecto colocou ele lá, mesmo que não tenha sido escrito na própria classe. Pode alterar também a herança. Então, aqui alguns exemplos em que o aspecto altera a herança. Então, por exemplo, o aspecto pode querer que a classe conta estenda a classe conta abstrata. Então, se você olhar lá na classe conta, código original, conta não estende nada. Vamos supor que conta não estende nada, ele estende void, que é o default de Java. Mas, a partir desse momento, costurou, a classe conta passa a estender conta abstrata, porque o aspecto quer que isso ocorra. Então, isso aqui ocorre em tempo de costura, na compilar, conta já estende conta abstrata, ou no segundo caso ali, conta implementa serializable, e no terceiro caso, segundo caso, conta implementa serializable, e no terceiro caso, que eu estou usando um asterisco ali, um coringa, estou dizendo que todas as classes e interfaces desse pacote banco.entidades, todas as classes e interfaces que tem aqui, vai implementar serializable. Então, estou sendo mais genérico. Enquanto no primeiro caso, eu disse que a classe conta vai estender conta abstrata, o aspecto quer que isso ocorra, então esse código aqui está no aspecto. No segundo caso, o aspecto quer que a classe conta implemente serializable. No terceiro caso, o aspecto quer que todas as classes e interfaces do pacote banco entidades implementem serializable. Então, a palavra reservada para isso é declare parents, que é essas duas palavrinhas aqui. Declarar pais, ou alguma coisa do tipo. Vamos dar um exemplo do aspecto completo, só para ver como que ficaria isso na sintaxe completa de Aspect-J. Então, só para definir o aspecto aí, é uma entidade que parece uma classe, ele é uma entidade modular, está no arquivo. Então, você cria um arquivo, em Aspect-J o arquivo é o .aj, mas poderia ser .java também, não tem problema. Você cria o arquivo, coloca o aspecto lá dentro, tem uma palavra reservada para ele, que é a palavra aspect, e aí você define tudo que tem numa classe, você pode definir lá dentro. Então, um aspecto tem tudo que tem numa classe. Então, ele pode ter método, pode ter atributo, pode ter herança, e além das coisas que a classe tem, ele também pode ter ponto de corte, que é o que eu mostrei, a gente viu aqui, pode ter adendo, que é o after, before e around, e pode ter declaração intertipo, que são as alterações estáticas. Então, o aspecto é uma classe que tem coisas novas. Além das coisas que a classe tem, ele pode ter
declaração intertipo, adendo e ponto de corte. O aspecto ele intercepta a classe da aplicação, ele pode interceptar uma classe só, pode interceptar várias, então ele fica observando as classes da aplicação e em algum momento ele executa, ele intercepta um ponto na execução e faz alguma coisa. E só lembrando, o aspecto objetivo dele é implementar interesse transversal, então não deve ter muito aspecto na aplicação, o aspecto é só naquela situação em que o código está espalhado, o código está entrelaçado, não está muito elegante em orientação objeto, então eu apago aquele código de orientação objeto e coloco ele num aspecto separado, modular. Aqui tem um aspecto completo, só para a gente ver como que ficaria a sintaxe, bem parecido com a estrutura de Java, uma diferença para reservada a aspect, então em vez de eu colocar a palavra class de Java, eu coloco a palavra aspect de aspect.j. Então public, que está num arquivo do mesmo nome, public aspect log contas, então log contas é o nome do aspecto, eu defini 2 pontos de corte aqui, um que intercepta chamadas ao método acreditar na classe conta, qualquer tipo de retorno, parâmetro double. Segundo ponto de corte aqui, chamadas a debitar na classe conta, parâmetro double, tipo de retorno qualquer um. E depois tenho 2 adendos aqui, um que imprime ocorreu um crédito, o outro que imprime ocorreu um débito, se foi o log crédito. Se foi o log crédito, foi essa situação aqui que ocorreu, chamada ao acreditar, eu vou imprimir ocorreu um crédito. Se for o log débito, eu vou imprimir ocorreu um débito. O log débito é chamado ao debitar. Note que aqui tem a palavra return, então só vai escrever ocorreu um débito se não retornar a exceção. Se retornar a exceção, esse adendo aqui não vai ser feito. Então esse adendo só é feito se o débito for feito e não retornar nenhuma exceção, retornar normalmente, por isso é o after return. Ver um exemplo aqui de uma outra aplicação, que é uma aplicação de caixa eletrônico. É bem parecido com essa aplicação bancária, mas é um outro sistema. Acho que eu tinha aqui no computador, não estou lembrando onde que eu coloquei, então vou deixar para mostrar no laboratório para vocês, que eu tenho tempo de procurar onde que eu salvei. Mas essa aplicação é um caixa eletrônico e tem, por exemplo, um menuzinho aqui com a opção ver balanço, sacar, depositar e sair da aplicação, onde as mensagens estão aqui sendo impressas na tela com um display message line, seria mais ou menos um sistema de print line nessa aplicação, mas que está na classe screen. Lê o teclado e o cara digita qual é a opção que ele quer. Então tem aqui, o cara digita a opção e é feito um log dessa opção. Então se o cara digitou a opção 1, eu vou escrever aqui a opção do usuário, user option é 1. Só que isso aqui é log, eu não quero que esse código esteja aí, eu quero que esse código esteja no aspecto. Então eu posso mover esse código para o aspecto de várias formas. Uma forma é assim. Então lembrando que esses slides estão na minha página, se alguém quiser olhar depois, baixar e dar uma olhada com mais detalhe, está lá. Eu posso inclusive disponibilizar essa aplicação completa lá também. Eu acho que eu não coloquei ainda, mas eu posso colocar para vocês verem como que ela funciona. Então a primeira forma de se separar esse código seria, coloca um ponto de corte aqui, intercepto chamados ao método display main menu. Qual que é esse método? Voltando aqui, classe ATM, tem o método display main menu, que não tem nenhum parâmetro, retorna um int e ele é privado. Então aqui eu disse que o método é privado, isso aqui é opcional na verdade, o modificador ali, o aspect.j meio que ignora ele. Pelo menos eu acho que ele sempre ignora, pode ser que em alguma situação é necessário o modificador, mas o que é importante mesmo é o tipo aqui do método. Então o método tipo de retorno é o int, e o parâmetro não tem parâmetro, e o método chama display main menu na classe ATM. Então eu interceptei chamados aqui, após a execução desse método, eu faço o log da mensagem do usuário. Então log aqui, uma coisa interessante aqui é que quando eu retornou, eu posso pegar o que retornou o método. Então o display main menu ele retorna um int, vamos voltar lá no código Java para lembrar. Display main menu retorna um int, então eu posso pegar esse int aqui no after return, foi o que eu fiz aqui. Um exemplo aí diferente do que eu tinha dado. Retornou alguma coisa, eu peguei o que retornou aqui, que foi o option, e imprimi na tela qual que foi a opção do usuário. Foi 1 para ver balanço, 2 ou 3, 2 para sacar e 3 para depositar. Então tem um after return aí pegando um parâmetro que foi retornado. Esse exemplo aqui eu acho que não é o... Deixa eu ver se é o...
Então, um outro exemplo da classe log. Então, você voltar naquele primeiro código, só para vocês lembrarem que aqui tem uma classe logger, que aqui tem o método log, que faz realmente logar as mensagens. Então, essa classe seria essa aqui. Classe logger, que tem um vetor aqui de strings, e quando eu chamo o método log, ele simplesmente coloca essa mensagem no vetor de string. E quando eu chamo print log, ele imprime todas as mensagens que estão nesse vetor. Então, a classe log é bem simples, tem um vetor de string, tem um método log que adiciona strings nesse vetor, e tem um print log que imprime todas as mensagens que tiver nesse vetor de string. Então, tem essa classe aqui, eu posso querer mover ela para o aspecto. Então, posso mover de duas formas. Uma forma eu realmente colocar aqui, então aqui era a classe logger, só para voltar para lembrar, classe logger, class logger. Aqui é o aspecto login, e eu coloquei tudo que tinha na classe, coloquei dentro do aspecto. O vetor de string, o método log, que tem um logs.add, e o print log, que não está aparecendo aqui, mas seria essa reticência aqui. Então, tudo que tem na classe logger, eu movi para o aspecto login. É uma opção, e aí eu faço o que tem que fazer aqui. Esse código aqui é o mesmo que já estava aqui. Uma outra situação, só para mostrar que um aspecto ele pode estender uma classe, uma coisa interessante de Aspect.J, é se eu não quero mover realmente fisicamente, já que logger já está mais ou menos modular, tudo que tem logger faz parte de logar mensagens. Então, às vezes, para mim, não vale a pena criar um aspecto muito grande. Então, eu simplesmente coloco um aspecto estendendo uma classe. Então, public aspect login, quer dizer, o aspecto login está estendendo a classe logger, onde a classe logger continua do mesmo jeito que ela estava. Como que ela estava? Voltando aqui para lembrar, tem um atributo, que é um vetor de logs, um método e um print log. Método log e o método print log. Então, a classe continua do jeito que ela está e o aspecto estende a classe. Isso aqui não é problema, já que um aspecto tem tudo que uma classe tem e mais alguma coisa. Então, o aspecto ele pode estender uma classe porque ele pode ter tudo que uma classe tem. Pode ter métodos, pode ter atributo, pode ter construtor, pode ter tudo que uma classe tem e pode ter mais alguma coisa, como ponto de corte e adendo e declaração intertipo. O aspecto estendeu a classe aí. Só para fechar, voltar um pouco aí na parte gerencial disso, então vamos ver isso aí, como que seria o desenvolvimento de software se a gente pensar que uma empresa quer desenvolver software usando orientação aspecto. Então ela trabalharia, ou poderia trabalhar mais ou menos dessa forma. Vai lá e pega os requisitos do usuário, então tem aqui a identificação dos requisitos, não tem o nome ali, mas a gente pode entender isso como identificação dos requisitos, ou elicitação de requisitos, como o pessoal gosta de chamar, onde o usuário vai dizer o que ele quer que o sistema faça. A partir do momento que foi feita essa identificação dos requisitos, a engenharia de requisitos, os desenvolvedores vão ter que identificar os interesses. O que é interesse transversal, o que é interesse central, o que é funcional e o que é não funcional da aplicação. Fez a identificação, que seria a separação de cores aqui, identificou algumas coisas que são funcionais, que vão ser implementadas com orientação a objeto, e algumas coisas que são não funcionais, são qualidades que podem ser implementadas com orientação a aspecto. Implementou, identificou, fez a implementação, que é funcional, classes e interfaces, no caso de Java, o que é não funcional, aspectos, no caso de Aspect.J. Então, o processo parou aqui, a partir desse momento o Weaver, que é aquele que eu já falei antes, faz a costura e o sistema executável, o .class ou .jar em Java, vai estar aqui completo, tanto com as classes, o código da classe, quanto o código dos aspectos da interface. Quando vai fazer a manutenção do sistema, a gente faz a manutenção antes do costurador. Então, o costurador e Aspect.J é o AJC. As pessoas chamam também o compilador de Aspect.J, mas não é muito correto falar em compilação, porque ele não faz compilação de fato. O que ele faz é juntar o código da classe com o código do aspecto, que ele faz essa costura. Então, é mais correto chamar costurador ou Weaver. Então, aqui está o código das classes, não tem nada de log, se a gente pensar nesse exemplo que a gente usou. O sistema bancário aqui sem log, não tem nada aqui que é para imprimir mensagem na tela. O que é imprimir mensagem na tela está aqui nesse aspecto. Então, esse vermelhinho aqui, mais claro, é o aspecto. O que está aqui são as classes das interfaces sem log, o compilador de Aspect.J, ou costurador, junta isso aqui, e aqui embaixo tem o sistema bancário com login,
o log veio do aspecto, as classes interfaces continuaram aqui, e aí eu posso executar numa máquina virtual Java normal, é um .class normal, ou um jar, no caso, nesse caso aqui, um jar normal. Então é isso, vamos fazer só para fechar aqui vantagem e desvantagem, algumas vantagens de desenvolvimento orientado a aspecto, pelo menos o que argumenta o pessoal que aposta em orientação a aspecto. Separação de interesse transversal, então se você implementar tudo com Java, você não tem como, ou você não consegue separar de maneira elegante o código de login, o código de segurança e o código de outras coisas que são não funcionais. Então fica tudo misturado, então quando você usa aspecto, você tem uma melhor modularidade, então você diminui as complexidades, não só das classes, como também o aspecto fica menor, fica mais localizado aquele código daquele interesse transversal. Então fica mais modular, mais fácil de entender a classe, mais fácil de entender aquele interesse transversal também. Pelo menos essa é a argumentação. Outra vantagem seria a questão do paralelismo, ou a questão de aumentar a produtividade. Pode ter uma equipe que é especialista em requisitos funcionais, especialista em orientação a objeto, que vai implementar as classes, os métodos, as funcionalidades básicas da aplicação. E pode ter, por exemplo, um cara que é especialista em login, então ele vai implementar só o aspecto, isso pode ser feito em paralelo. Quando tem as pessoas implementando a funcionalidade básica da aplicação, tem um cara lá implementando a parte de qualidade. E outra questão, talvez isso seja mais interessante, que esteja até amarrado com o tópico da aula de ontem, que é a questão da plugabilidade, da configuração do sistema. Então, quando você programa com orientação a aspecto, fica mais separado e mais plugável. Vamos usar o exemplo do login. Login está num aspecto, está bem localizado ali. Se você tirar aquele aspecto, a aplicação funciona perfeitamente sem logar nada. Você coloca aquele aspecto, aquele arquivo na sua aplicação, a aplicação funciona, mas agora logando as coisas. Então fica totalmente separado e totalmente plugável. Então no caso de log funciona muito bem essa questão da plugabilidade. Então vamos supor que fosse uma linha de produto, onde uma das características opcionais fosse logar. Então o cliente pode querer que a aplicação loga ou pode não querer que a aplicação faça login. Então se essa é uma coisa opcional, eu posso implementar com orientação a aspecto, e com isso eu torno plugável. Se o cliente me diz, eu quero que a aplicação logue tudo que ela vai fazer, eu vou lá e coloco o aspecto, não tem que alterar nenhuma linha de código e mais nada. Se o cliente fala, não quero que a aplicação faça log, que isso deixa a aplicação mais lenta, eu vou e tiro aquele aspecto e com isso a aplicação continua funcionando sem logar nada. Então a plugabilidade eu vejo como um dos grandes benefícios de orientação a aspecto, principalmente se a gente pensar em linha de produto. Desvantagens, algumas das desvantagens, é um novo paradigma, uma nova forma de pensar. Então, não sei, a maioria das pessoas de computação primeiro aprende programação estruturada, depois aprende orientação a objetos. Isso é meio que o padrão nos cursos de computação. E eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram dificuldade de migrar de programação estruturada para programação orientada a objeto. Então, no início, todo mundo pensa lá em estruturado, função, coloca tudo num arquivo gigante, depois na hora que tem que pensar em objeto, é difícil mudar o paradigma. Então, aqui também tem essa mudança de paradigma, tem que pensar de uma nova forma. É difícil mudar de estruturado para orientação a objeto, também é difícil mudar de orientação a objeto para orientação a aspecto. Saber o que você vai colocar no aspecto e não simplesmente sair colocando qualquer coisa que vem na mente. Um outro problema que as pessoas reclamam também é a fragmentação do código. Em orientação a objeto, em programação estruturada, você vai seguindo ali o fluxo de execução e se tem que logar alguma coisa, você vê ali no código que tem que logar. No aspecto você não vê, então o código está fragmentado, está em outro lugar. Então você vai olhando aí e você não sabe que tem log porque não está na classe mais, não está no código Java. Você tem que olhar o aspecto, tem que olhar várias partes. Então tem essa fragmentação que está em vários lugares, coisas que em orientação a objeto está tudo junto, tudo misturado. Orientação a aspecto já tem alguma ferramenta, mas ainda não é tão maduro quanto em orientação a objeto, obviamente. Então, por exemplo, a gente tem aí ferramentas de modelagem e orientação a objeto que gera esqueletos de código muito bem. Em orientação a aspecto a gente não tem isso, não tem nenhuma ferramenta de modelagem, por exemplo. Tem a parte do plugin do Eclipse, que já dá alguns erros de compilação, mas ainda assim ele não é muito útil em algumas situações. Então tem muito que evoluir ainda em suporte de ferramenta para desenvolvimento orientado a aspecto. Por ser uma coisa nova, não tem muita ferramenta e com isso dificulta um pouco a programação orientada a aspecto. Na mesma linha, linguagens também não são muito maduras. Aspect-J é a linguagem mais madura, mas ainda assim dá uns bugs estranhos que a gente não sabe o que aconteceu, justamente porque é uma coisa que não foi suficientemente testada e corrigida os bugs ainda.
Bibliografia dessa parte eu peguei quase tudo desse livro aqui, Aspect-J in Action, e do mini curso do Sérgio Soares, que eu coloquei o PDF na página da disciplina, se vocês quiserem baixar, que ele deu em 2010, que ele deu um mini curso sobre Aspect-J no CBSoft, que é a conferência de software, que reúne o SBES, o SBLP, o SBCAS e agora o de métodos formais também. Então eu peguei, principalmente o exemplo, eu peguei do Sérgio Soares, a parte de sintaxe de Aspect-J eu peguei do livro, e alguns conceitos eu usei do Somerville, que é o livro de engenharia de software.